Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E já tenho que começar pedindo uma coisa para vocês. Quem estiver ouvindo o podcast pelo YouTube, eu vou pedir para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar as notificações, né, no sininho, compartilhar. Essas coisas que o YouTuber começa a pedir, né? Porque eu tenho visto que o YouTube ele consegue dar uma maior relevância para isso, ser sugerido, né, para mais pessoas. E eu acho que as coisas que nós falamos aqui devem chegar a mais pessoas. As coisas que nós falamos são válidas. São muitas experiências, muitas coisas que muitos viveram. E são coisas que às vezes doeram. Muitos de nós aqui nessa corrente do bem são coisas que doeram, machucaram. E às vezes nós temos que falar isso. E quando dói na própria pele, né, quando você quer realmente usar de empatia com as pessoas, você vai falar, você vai alertar. Então, se nós fizermos chegar a mais pessoas, é bem bacana. Eu acho que é bem válido sim a mensagem que nós trazemos aqui. Eu tenho uma coisa para falar para vocês hoje que eu estava pensando durante a semana toda e sobre cargos na igreja, né? chamados na igreja. Todo mundo fala que quando alguém se batiza, né, tem aquela coisa, tem que ter uma responsabilidade, um amigo, aquela coisa tralalá, e ser nutrido pela boa palavra. Acho que as três coisas, né? E esse tal de chamado, né? Eu lembro até hoje uma experiência que aconteceu comigo, que eu preciso falar para vocês, que eu falei que ia começar a trazer mais experiências realmente vividas, que eu vi, que eu tava lá, participei, e é importante essas coisas que eu vou trazer para vocês aqui. Mas essa parte dos chamados, eu não lembro quantos anos atrás, uns 10 anos atrás, não sei. Eu lembro que uma pessoa, ela se batizou, ela é membro novo e tal. E acho que muito pouco tempo ela tinha se batizado e o bispo tinha chamado ela para um cargo, se eu não me engano era presidente de escola dominical, alguma coisa assim. E eu muito tempo na igreja, né? Às vezes isso ficava bem em evidência na ala, né? Aquele é velho na igreja e tal. E eu lembro que esse membro novo chegou até mim. E ele fez uma pergunta que hoje eu tô pensando muito a respeito disso. Penso muito. Porque ele chegou e perguntou assim para mim: irmão, eu fui chamado agora para ser presidente de uma organização, igual falam aqui. Só que eu tô com medo, não quis aceitar. Só que falaram para mim que se eu não aceito quando o bispo chama na sala e dá um chamado, eu vou estar nas mãos de inimigo, o diabo vai tomar conta de mim, da minha família. Só que eu não tenho tempo, meu trabalho bastante. Só que eu não quis contrariar. Acho que ele confiou em mim naquele momento, né? E hoje eu penso muito sobre isso. Lógico que, como todo passapanista, eu falei para ele: não, é isso mesmo, você vai conseguir, fica tranquilo, você vai arrumar um tempinho para fazer tudo. É lógico que eu fui um completo babaca com essa resposta. Hoje eu vejo isso. Ele queria ficar com a família. Ele trabalhava bastante porque ele queria dar um futuro melhor para a família dele. E ele também queria, nos tempos livres do trabalho, ficar com a família, aproveitar o tempo. Mas agora, dali para frente, ele teria que fazer tudo para ir bem a sua organização, que ele estava sendo chamado para ser presidente, e ia privar ele dessas coisas, de, por exemplo, ficar mais com a família. E hoje eu fico pensando sobre isso. Lógico, né? Quantas coisas eu fico pensando se pudesse voltar. E isso não é diferente. Se eu pudesse voltar, com certeza eu falaria: meu amigo, só vai. Não aceita e só vai. Cuida da sua família. É o que importa. Vai lá, trabalha. Você quer trabalhar porque quer dar um futuro melhor para sua família e tal. E eu lembro que ele falou alguma coisa do domingo. Às vezes eu trabalho alguns domingos para poder aumentar a minha renda, mas agora eu vou ter que começar a deixar, porque o bispo falou que eu tenho que estar aqui todo domingo. Olha só onde que chega. A pessoa é capaz de amarrar a sua vida por causa de coerção e medo que ele recebe. Isso é triste demais. Eu pensei muito sobre isso essa semana e eu fiquei pensando quantas vezes eu fui desse jeito, quantas vezes eu vi pessoas à minha volta serem desse jeito. E esse caso específico, essa pessoa foi desse jeito.
Quantos planos, às vezes, deixaram de cumprir, pessoais, para sua família, crescimento, para poder estar lá servindo uma corporação multimilionária, que está até investigação lá de 100 bilhões de desvio, né? E olha só, e a pessoa vai amarrada pelo medo, entendem? Acho que alguém está ouvindo aqui deve ter passado algo semelhante. Se você que está ouvindo passou por algo semelhante, deixa nos comentários no YouTube, que lá dá para você comentar. E eu vou lá, vou ouvir, vou compartilhar alguma coisa também, se tiver que complementar, porque eu passei por isso, muitos passaram por isso, e eu vi essa pessoa passar por isso, que é o que me veio à mente essa semana. Entende? Essa, por exemplo, é uma das coisas que, se pudesse voltar, realmente eu faria diferente. Se você é membro da igreja e está aqui me ouvindo, às vezes você se sente sobrecarregado com chamados, coisas assim, cobrança, cadê os números? Você tem sua família. Às vezes você quer se esforçar em outros âmbitos da sua vida. E você está aí por causa de coerção e medo. Quantas vezes aquela caravana para o templo, sabe? Vamos para o templo e tal, lá. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falando, eu tenho que ir essa semana, porque senão vai dar tantas semanas que eu não fui, e o bispo vai me chamar na sala, vai falar um sermão e vai querer tirar minha recomendação. A pessoa nem queria ir. Ela foi por causa que ela foi subjugada, na verdade usaram de coerção e medo. Então ela teve que ir pagar uma caravana, porque algumas pessoas pagavam para ir naquelas vans, não sei. Vocês entendem? Quantas vezes? Isso aí não para por aí. Quantas vezes aquelas pessoas que chegavam de manhã no domingo, eu conversando, eu tive que preparar essa aula de madrugada, eu tô morrendo de sono, nossa, como eu não queria dar aula hoje. Hoje vocês conseguem ver o quanto as pessoas se privam de coisas para poder servir a corporação? Entendem? A coerção e medo vai muito além do que a gente consegue ver. Isso entra dentro da casa das pessoas, dentro do plano que elas têm de vida para suas famílias, e modifica tudo. As pessoas fazem por fazer, só que a coerção e medo foi tão grande, com o Lúcifer lá com o olhão dele, olhando lá, e aquela coisa toda, e falando que você vai estar nas mãos dele, e acontece isso. Aí você vai lá, ia dar uma aula sem querer, você vai lá, aceita o chamado sem querer, tem que ir pro templo, não queria ir pro templo, e é tanta coisa que acontece, você faz porque coloca um medo em você. Aí você, quando consegue, desperta e consegue dar uns passos para trás, igual muitos estão hoje nessa posição, consegue olhar e falar assim, olha lá, olha o que eu fiz. Muitos até hoje falam, perdi muito tempo para uma corporação multimilionária, onde a alta cúpula está andando de jatinho para lá e para cá, comprando hotéis e imóveis, entende? Shopping. Que é isso? Que é isso? São coisas que eu fico pensando e talvez eu nem consiga expressar para vocês o tanto que isso me deixa incomodado, mas dói. Dói sim, porque eu sei que pessoas deixaram muitas coisas e projetos para servir uma corporação. E hoje a gente sabe, é uma corporação. Se você um dia serviu na corporação, você sentiu muito pesado, sobrecarregado, não é só você. Você não é um peixe fora d'água. E você, membro com a recomendação no bolso que está me ouvindo e pronto para destilar um haterzinho nos comentários, às vezes você está sentindo dessa forma. Você só não deu o braço a torcer. É isso. Isso acontece realmente lá dentro, tão claro como a luz do dia. Mas fiquem felizes. Se você hoje faz parte dessa corrente do bem aqui do Mormon Uma Ova, você superou isso, ou está superando, ou que esteja no começo de superar isso. Tudo bem, não importa o estágio de sair daquela corporação que você possa estar, mas você está no caminho da libertação, onde não tem mais coerção e medo. Quando você fizer as coisas boas, vai ser porque você quer fazer.
Não porque alguém chamou numa sala para falar, leu um manual azul ou vermelho, ou não, se você não fizer isso, vai ter recomendação e tal e tralalá. Não. Hoje você consegue guiar a sua vida. E se você é membro da igreja e está me ouvindo, você também pode guiar a sua vida. E é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.